Notícias, Samito. Vamos, né? Bora. Bora, roda. Então bora que bora, vai lá. Roda. Resenha, Zuzu e Zuzu, é o Saninho e Zuzu, o Saninho e Zuzu. Ih, bichão. Nesta Tá bom. semana. Tá boa a resenha. Tá boa. A gente passou a resenha. Passou. E aí? O que vai acontecer? Reunião, né? O que vai acontecer O com... quê? Tem que falar baixinho? Tem que Não, falar... vamos Pode pro falar seguinte. ou não? Blindagem do ministro. Se liga nessa história. O ministro do STF, o Flávio Dino, reforçou que leis de outros países não têm validade automática no Brasil, destacando a soberania nacional. A decisão, sem citar diretamente Estados Unidos, obviamente, está ligada às sanções do Trump contra Alexandre de Moraes, baseadas na lei Magnitsky. Vamos de novo, tenta de novo. Magnitsky. O maluco caiu do berço. Dino afirmou que Magnitsky. apenas o judiciário brasileiro pode validar medidas externas e proibiu municípios de buscarem indenizações em tribunais estrangeiros, como o caso da Samarco. Ele destacou a necessidade de homologação judicial para que as leis estrangeiras tenham efeito no Brasil. Agora, isso é uma polêmica. Por quê? Antes de pedir o comentário de todos, essa lei já é feita para a relação com outros países, não é para ser válida apenas no território americano. Certo. Então, não sei o entendimento. E aí você fica entre a cruz e a espada. Certo. Por quê? Porque se você não respeitar a lei americana, você pode tomar sanções e ficar, de certa forma, fora do jogo. Porque aí se a empresa, não é só a sua empresa que não pode ter negócio com os Estados Unidos, você não pode ter negócio com empresas americanas. Exato. Então, E quais são as empresas americanas? as maiores do mundo. Então você tem Cartão de serviços da Amazon, você não pode, serviços do Google, você não pode. Microsoft. Microsoft, os bancos, a maior parte dos bancos usam esses serviços. Fundo de investimentos que também tudo. tem relação. Porque né? se não é direto, é indiretamente. Indiretamente também não rola. Então, O que sinto muito, bichões. Vai ser difícil, porque teve algumas declarações, né, de donos de bancos, sim, você viu o que eles falaram. mas lógico. Segue o líder, Então, segue a lei. Mas seguir a lei americana, com essa declaração, também pode ter problemas, porém no Brasil. Porque o STF pode ter um entendimento assim, ó, você está descumprindo a lei brasileira e pode tomar uma multa, uma sanção e outras penalidades. Ou seja, É uma bola dividida. o empresário tá lascado, porque se ele segue o A, contraria a B. Se ele segue B, contraria o A, e ele só quer continuar a sua empresinha bonitinho, tranquilo. Ganhando o dinheirinho dele. Mas o que o advogado do Trump falou? Então, ele falou o seguinte, já vi esse filme antes. Esses caras tentaram fazer isso antes. Né? Não foi? Outros países já tentaram fazer isso. O Martin De Luca, eu já vou passar a bola para você, ó, porque eu acho que está ligado a isso, que é o advogado do Trump, criticou a decisão do Flávio Dino, que protege, obviamente, Alexandre de Moraes às sanções da lei. O advogado comparou essa ação a tentativas da Venezuela ou da China no passado de evitar restrições, alertando que isso pode sufocar a economia e isolar o país. Segundo ele, a medida não impedirá sanções e poderá prejudicar o Brasil, criando insegurança jurídica. Ainda ontem, Eduardo Bolsonaro também alertou bancos brasileiros sobre os riscos de manter contas de Moraes, destacando a seriedade da lei americana. E aí, Alba, acho que é o que você estava falando, né? Sim. Venezuela, China... É porque você, com essa medida, o Alan também pode completar, você tem provavelmente você pede uma retaliação maior do Trump, vai ter uma fuga de capital gigante aqui, porque você tem uma insegurança jurídica absurda, fora que a galera que está injetando dinheiro vai começar a pensar duas vezes antes de colocar dinheiro aqui no Brasil. Sem dúvida. Gani, Perfeito. quais são os números da Bolsa Brasileira que a turma, os gringos tiraram, os investimentos daqui? Não é pouca grana, né? Não, no mês de julho, se eu não me engano, foram 6 bilhões de reais que saíram da Bolsa Brasileira. Então, isso que o Alba trouxe, né, que é o efeito indireto, todo mundo com medo, acaba tirando dinheiro, desinvestindo no Brasil, é algo bastante preocupante. Mas pode piorar. Por quê, Zuzu? Por quê? Porque você tem a fase 2 da lei Magnitsky, que é o seguinte... Fase 2, vamos lá. Fase 1 a gente Em vez da entendeu. individualização
né? Em vez de você atacar a autoridade em específico, você começa a atacar, por exemplo, o sistema financeiro nacional brasileiro. Porque, como o Sami falou, se o banco cumprir as leis aqui no Brasil, ou seja, que o Supremo está colocando, ele está desrespeitando a lei nos Estados Unidos. Então ele está numa encruzilhada. Só que ao desrespeitar a lei nos Estados Unidos, pode ter uma escalada. E qual que é a escalada? Você tira, por exemplo, o banco do SWIFT. E aí, como é que fica o banco para operar com outros bancos lá fora? Você inviabilizou o sistema financeiro nacional. Você começa a trazer problemas sistêmicos e não mais individuais. Você vai isolando o país do mundo, e aí começa a virar uma bola de neve. Ele caminha já para uma ditadura, até porque ele passa a ser ignorado. Então, e aí você declara os Estados Unidos como inimigo, porque você não está respeitando lá as tratativas, né? Olha, eu só posso fazer um break porque nesse momento, com a fala do Gani, a gente está em primeiro lugar. Opa! Então, graças à sua opinião, seu jornalismo opinativo, você do Samidana, a gente vai fazer um break para a nossa queridíssima rede de rádio da Jovem Pan e continuaremos esse assunto. Qual será o destino do Brasil? Venezuela é logo ali. Olha lá, estamos no break com a imagem do ano, que é a Dirce com vestido de botijão segundo o Gueré. Dirce e seus amigos. Dirce e seus amigos, a gente vai fazer uma balada. Não é a turma da Dirce. A gente vai fazer um sorteio. Coloca de novo essa Dirce com o Andrade. Que a gente vai fazer um sorteio pro ouvinte. Você vai passar a balada com o Delari, com o Andrade, com a Dirce, com o Ceará. Muita tequila e loucuras. Mas falando sobre isso que vocês estão discutindo aqui, fica uma bola dividida para o Brasil. Então, dois assuntos que foram abordados aqui. Um é a saída do investimento internacional que a gente está vendo, a turma. Tchau, pessoal. O cara que é empresário, o Sami fala muito bem sobre isso. Insegurança jurídica, ou tantos impostos, ou o que está acontecendo, ele para de investir no Brasil e vai buscar uma outra alternativa. Claro. Seja no Paraguai, Uruguai, o cara sai do Brasil. Não é necessariamente uma saída. O que a gente vê é uma análise de risco e retorno. Esse tipo de medida aumenta o risco. Com o aumento do risco, uma parte vai sair, fala, eu não topo esse risco, eu vou embora. Outra parte vai ficar, só que aí ele vai cobrar um preço muito mais caro, já que ele está enfrentando o risco. Então, como consequência, a gente vai ter produtos mais caros. Então, uma empresa, sei lá, a Nike, ela vai ter que repassar. Ela vai falar assim, tem mais risco aí, eu vou cobrar mais. Então, vai ficar uma disparidade maior, tudo vai ficando mais caro, porque tem que remunerar os riscos que o investidor está tendo. Então, a péssima notícia para a economia. O empresário, como eu disse, não tem nada a ver, vai pagar a conta se esticarem a corda, e a gente, obviamente, torce que seja encontrado um reequilíbrio, porque essa história tem tudo para não acabar bem. O que você acha, meu querido Alan Glandi? Não, concordo. E assim, o que preocupa também é que, por exemplo, na mídia internacional, então você pega os principais veículos, né? Wall Street Journal, Washington Post, Financial Times, etc., o Brasil está sendo capa por conta disso. Então tem muita matéria relacionada a esse embate do poder judiciário com o Donald Trump. Só que o investidor lá fora, ele não está muito por dentro do que está acontecendo. Fica então, uma fotografia. Fica uma fotografia. Então ele fala assim, pô, peraí, essa lei, essa sanção está sendo aplicada contra autoridades aqui no Brasil, mas essa lei também é aplicada contra o Maduro. Isso. Contra ditadores, terroristas, etc. Então, para esse investidor, qual que é a primeira reação, Zuzu? É o medo. Puxar o freio. É puxar o freio. Lógico. E aí é o que o Alba falou, né? Nessa puxada de freio, para de vir investimentos aqui para o Brasil, e a gente é muito dependente dos investimentos lá de fora. Esse é um primeiro efeito, né? Não, se você for colocar, vamos colocar assim, você coloca seu dinheiro no banco, você, pessoa física, algum fundo de investimento é atrelado... Perfeito. Lá fora. Lá fora, exatamente. Né? Um multimercado? Ou claro, porque esse fundo multimercado, ele tem ações nos Estados Unidos, muitas vezes, ele tem dólar na carteira. Como é que ele fica para operar? Já complicou. Já era, né? Já era. E depois, assim, na fase 2, que é bastante complicada, que ainda não foi colocada contra o Brasil, se o banco aqui
ou uma empresa mantém relações com empresas norte-americanas. Porque daí o entendimento é, mas você está tendo relações com os Estados Unidos, então a gente, né, vai te bloquear também. Olha como é complicada a situação. E não tem uma luz no fim do túnel, mesmo porque o nosso ministro da Economia, o Haddad, na entrevista recente que ele deu, ele falou que é impossível de negociar com os Estados Unidos. Sim. Então, eu vi você no Jornal da Manhã hoje. Você trabalha bastante aqui na emissora. Muito. Você comentou sobre a fala do ministro. Exatamente. Não foi? Foi, exatamente. O Jornal da Manhã a gente comentou sobre essa fala do ministro e é difícil porque, em parte, né, o tarifaço e tal está sendo aplicado pelas questões do judiciário. Certo. Só que aí o ministro Fernando Haddad ele não tem alçada para isso, porque isso depende do judiciário. Sim. Então olha o impasse que gerou, né? Temos aí... Quando a motivação não é econômica, aí não adianta mandar o cara que cuida da economia, porque aí não é uma tarifa, alguma coisa. É algo mais de origem jurídica. Boa, tem uma aula aqui dos nossos economistas, hein, Albeta? Os caras manjam. E aí, Samir, vamos lá, vamos pra guerra. Vamos falar de guerra. Que mais que tem no cardápio? Estamos numa contagem pelo seguinte, meu querido Zuckerman. Estamos voltando aqui para a programação da Jovem Pan. Você que estava no YouTube já estava acompanhando agora. Voltamos também para a rede de rádio. Estamos falando que será que teremos um cessar-fogo do Hamas? Fica a questão. Seguinte, foi noticiado ontem que o Hamas aceitou uma proposta de cessar-fogo mediada por egípcios, prevendo 60 dias de suspensão das operações militares em Gaza e troca de reféns. Israel, que não se pronunciou, já aprovou um plano de ofensiva em Gaza, gerando críticas internacionais e oposição interna. O plano visa tomar a cidade de Gaza, mas enfrenta resistências das Forças Armadas. Ou seja, o Hamas está querendo trégua, ele ainda tem reféns, inacreditavelmente, ainda tem reféns israelenses lá, pessoas que não têm nada a ver, que não eram militares, que não estavam em combate, que estão nas mãos do Hamas e quer usar isso como moeda. Só que muitos falam que eles querem essa trégua para se fortalecer e continuar mais a guerra. Certo. Em Israel, pelo que eu entendi, existe uma divisão. Alguns falam assim, tem que entrar em Gaza, dominar aquilo e pegar os reféns de volta e tirar o Hamas de uma vez por todas. E há aqueles que falam, não vamos interferir em outra região que não é de nosso domínio. Então existe uma bola essa dividida. questão. Agora, Israel não se pronunciou. Pelo histórico, não parece que Israel vai negociar com o Hamas nesses termos, a não ser que entreguem todos os reféns. Imaginem as pessoas, o que não estão sofrendo lá, o que as famílias não estão sofrendo, sem contar as barbaridades de crianças que foram decapitadas, pessoas que foram violentadas na frente de parentes, enfim, é uma tristeza. É uma tristeza, mas vale lembrar também, né, mas da parte geográfica, é que quando faz a divisa, né, de Gaza, tem Israel e também tem o Egito. E me faço a pergunta aqui para você, Gani. Por que o Egito não aceitou os terroristas do Hamas? Por que na fronteira do Egito isso não foi falado até agora? É uma iniciativa, obviamente, de um cessar-fogo, mas a fala que você traz aqui, do Benjamin Netanyahu, é eliminar o grupo terrorista Hamas e para devolver os reféns. Que até agora a gente sabe que isso parece não vai acontecer. E que você tem toda a razão. Existe uma divisão política antes dessa guerra, né, em Israel, muito parecido até com essa divisão de direita e esquerda, né? E teve a relação do Benjamin Netanyahu, que também tem algumas decisões aí que são polêmicas, que não é todo mundo que concorda e nem precisa concordar, mas a discussão aqui é sobre um grupo terrorista. E se você vai lá na Paulista e coloca a bandeirinha verde, toca o tambor, aí, meu amigo, eu te convido para ficar um tempo lá, você não ia sobreviver. Mas a gente está defendendo aqui, obviamente, vidas, e a gente quer que essa guerra termine o mais rápido possível, Samidana. E outra coisa, como a gente fala, o Hamas aceitou a proposta do Egito.
as partes que precisam entrar em consenso é Israel e Hamas, não o Egito. Não, ele está Hamas. intermediando. Na verdade, Sim, o Egito está intermediando. Assim, as intermediações são feitas por alguns países, inclusive no Catar, onde os líderes do Hamas residem num belo Hilton com champanhe. Alguns não estão mais presentes na terra, mas é lá que a negociação é feita. E a gente sabe que esses líderes terroristas estão bilionários. E aí, quando a turma fala Free Palestine, não vê que a turma que ganha dinheiro, que tem um jato, tá no bem bom, são esses líderes aí do terrorismo. Mas é uma escala muito forte, né? Pra gente falar do Oriente Médio, a gente viu recente o Irã, que ainda não está resolvido, né? De certa forma com os Estados Unidos, que foi o estopim dessa guerra. O que eu achei interessante, Samidana, é que depois que deu uma baixada, né, na história de Gaza, pode voltar o Acordo de Abraão, que é um acordo muito interessante para o Oriente Médio, onde troca tecnologia com a Arábia Saudita e com outros países antes dessa guerra acontecer. Vamos ver se a gente tem notícias melhores, né? Muitos falam, inclusive, que a guerra foi motivada por isso, porque Israel estava se aproximando de alguns países e aí o grupo terrorista falou assim, a gente não quer Israel amigo dos árabes, ainda que seja uma parte só. E aí foi uma das motivações. Boa, vamos seguir, fazer um break? Posso fazer um break para nossa audiência querida? Então vamos agora um break para nossa rede de rádios e daqui a pouco a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Vai, filho. Vai, filho. Tá Mais certo. uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Pam, pam, pam. Que isso, A marmota bicha. Tatu. A marmota, velho. É um esquilo? Que bonitinho, velho. Galera. Olha, animal de... Hoje tá a cabeça virando igual o poltergeist. Do Daniel Zucker. E o dólar, hein? Neste momento, o dólar sobe 0,71%, sendo negociado aos R$ 4,48. E eu pergunto para Alan Degani. Alan Degani. Por quê? Confiança? Porque você tem problema fiscal aqui no Brasil, né? Você teve aquela reportagem que mostrou que um monte de gasto não está sendo computado na meta. Há também toda a incerteza em relação à tarifa e esse embate agora, a declaração aí do ministro Dino, que as empresas deveriam cumprir a lei aqui do STF e não a lei lá de fora, a Magnistic. Portanto, isso causa insegurança jurídica, insegurança vai para preço, o dólar sobe. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, Sami, já falamos do Trump, já falamos da guerra. Já teve mais uma, mas o Trump falou mais duas. Mais 2 semanas. Mais 2 semanas para... Seguinte, Donald Trump, presidente americano, afirmou que em 1 ou 2 semanas ele saberá se conseguirá um cessar-fogo. Aí eu tô falando da guerra na Ucrânia. Certo. Em reunião com líderes europeus, que aconteceu ontem, ele destacou que tanto a Ucrânia como a Rússia desejam encerrar o conflito. Mesmo assim, pode não ter uma solução. Líderes como Macron e a Merz enfatizaram a necessidade de garantias de segurança para a Ucrânia e o cessar-fogo como pré-requisito para negociações de paz. Trump sugeriu uma reunião, então, trilateral com Zelensky e Putin. Mas a troca de territórios, que é um dos pontos de Putin, já foi rejeitada. Então, a gente tá no imbróglio, tava todo mundo lá, o Zelensky, você viu que ele já tomou umas broncas de estar mal vestido. Certo. Ele foi um pouquinho melhor vestido. Ele foi de vestido. padre. Ele foi igual o Tobey Maguire no Homem-Aranha. Ele tirou a camisa da Insider que a gente acha bem bonita, né? Que é bem mais elegante que esse terno. Que durou todo o tempo. Durou e não tem odor. Agora falar uma coisa de coroinha de velório. interessante sobre isso. A primeira vez que o Trump se reuniu com o Zelensky lá no Salão Oval da Casa Branca, a turma falou o seguinte: ele deu uma puta esculachada. Ele gosta de fazer Ele isso. deu bronca. Deu bronca no Zelensky. E uma das relações, né, principalmente diplomáticas, é você bater um papo na salinha e depois você vai pra imprensa. Foi o que ele fez com o Putin, lá no Alasca. É lógico, mas era o Putin. Era o Putin, né? Ele tem medo do Putin. Putin, ele foi lá, juntou no Putin. Vamos conversar, depois ele abriu para a imprensa. Essa vez, o tom foi mais amigável, né? Principalmente do Zelensky. Teve mais sorrisos, teve mais a possibilidade disso acontecer. E o Gani trouxe uma pontuada que é muito interessante, é que poderíamos
ter nem iniciado essa guerra, que foi no governo do velho Biden, que dobrou a aposta. O velho guerreiro. Não é isso? Perfeito. Primeira semana de guerra, o Zelensky queria um acordo com o Putin, porque invadiram, começaram a tomar conta da região do Donbass, e aí o Putin falou, ok, eu recebo ele, vem falar aqui comigo. Só que antes ele telefonou para a administração Biden, e aí eles falaram, de jeito nenhum, não vá neste encontro, e a gente vai fornecer armamentos, financiamento para vocês, lutem até o final. Evidentemente que foi uma ideia furada, porque não tem como a Ucrânia derrotar a Rússia. O Marco Rubio deu uma entrevista lá para a Fox. Você viu essa entrevista? Que a jornalista vai lá e dá uma enquadrada nele e fala o seguinte: você disse que o Putin mente, que não dá para nunca negociar com ele. Como é que vai negociar agora com o Putin? Ele é um cara muito combativo. Ele falou, olha, falei realmente isso, eu afirmo, por isso que precisamos ter essa reunião aí com todos presentes para resolver. Eu discordo um pouco dessa visão. O Putin mente, já vem o pessoal e vai falar daqui a pouco eu sou. Pró-Putin, Mas olha Estamos de volta na programação da Jovem Pan. O Alan Gani está comentando junto com o Samidana o que vai acontecer com Vladimir Putin e Zelensky. Pois é. Putin mente? Não, o Putin não mente. Pelo contrário, o Putin deixou muito claro, a gente pode não concordar com as condições, honesto, então. Mas ele deixou muito claro em 2007, na conferência de Bucareste, certo? Dizendo o seguinte, se vocês insistirem com a OTAN, Geórgia e Ucrânia, vocês estão cruzando uma linha vermelha. Ele está avisando, ele está falando. Não entre na OTAN. Não entrem na OTAN. Parem com esse namoro com a OTAN, senão a gente vai pra guerra. Ele não manda, velho. Então, mas peraí. Aí, no mundo real, a gente tem duas opções. Ou a gente fala, ok, eu vou bancar uma Ucrânia ocidental, a Ucrânia vai entrar na OTAN, e eu vou lidar com as consequências. Quais são as consequências? Enfrentar a Rússia. Ou eu chego para a Ucrânia e digo, Ucrânia, é o seguinte, infelizmente você faz fronteira com uma superpotência e a tua soberania, de alguma maneira, ela é limitada. Quando você faz fronteira com uma superpotência, você tem uma soberania limitada. O México não consegue fazer o que ele bem entender. O Canadá também não. Né? Você acha que o México faria um acordo militar com China e Rússia e os Estados Unidos aceitariam numa boa? Claro que não. Invadindo o México. Exatamente. Não, mas aí... O Putin pegou a Crimeia já. O ponto da discussão não é se é certo ou errado. Essa discussão não leva a nada. Não, esse é o ponto crucial, Não. A questão é, eu conseguiria ter evitado esta guerra ou não, Gueré? Exato. Esse é o ponto. Não, você conseguiria ter evitado. Dando a Ucrânia pro cara. E isso é inadmissível. A Ucrânia é independente, velho. A questão é o seguinte, ali são independentes. A causa estrutural desta guerra a gente pode não concordar. Sim. Mas a causa estrutural dessa guerra foi a aproximação da Ucrânia com a OTAN, que desencadeou aquela Maidan Revolution lá em 2014. E aí o presidente da época, o Yana Khrushchev, saiu do poder. Sim. A partir daquele momento, na Revolução Civil, os Estados Unidos patrocinaram os grupos insurgentes contrários à Rússia. E a partir daquele momento, a Rússia, de 2014 até hoje, foi uma escalada e resolveu invadir a Ucrânia. Até porque houve um acordo de Minsk, no leste ucraniano, que daria autonomia à região ali do leste ucraniano, que é muito mais pró-Rússia. Sim, foi respeitado o acordo de Minsk? Não foi. Gani, o que você está falando, desculpa, você é muito elegante, a gente gosta de você, enfim, mas você fala, o Putin não mente, ele não mentiu o que ele queria antes dessa guerra. Mas todos os opositores do Putin, eles desapareceram, né? O Navalny lá morreu do nada. Então ele não mente, Albeta. Não mente. Ele não mente, fala assim, o que aconteceu com o seu opositor? Sinceramente, na minha opinião, levando em consideração esses exemplos que o Daniel tá dando aí, o Putin é muito mais mágico do que presidente. Desaparece, muito mais a galera sumir do que qualquer outra coisa. Vamos separar Quanto tempo o Vladimir tá no poder? O Putin é um democrata? 2000. Óbvio Desde que não. 2000. O Putin é um ditador. Essa é uma questão que a gente pode aqui fazer. Você assumiu isso? Isso é verdade. Peraí, deixa só a gente gravar. Agora, em relação a esta questão geopolítica, ele foi muito claro em relação... Ele foi claro, mas ele foi um ditador. Não, na geopolítica claro, não tem... Geopolítica não tem mocinho. Ele continuou com uma opinião de ditador. Você não vai levar nada, aceitar você não vai aceitar o extermínio do país. É que ele tá falando que no começo da guerra o Putin deixou bem claro a entrada da OTAN na Ucrânia e falou, não quero nem a pau que isso aconteça. Se vocês fizerem isso,
vai ter guerra. Então a pergunta é, valeu a pena tudo isso para ter a Ucrânia na OTAN? Valeu a pena? Mas por que ele não quer a entrada da OTAN? Porque ele quer tomar a Ucrânia a hora que ele quiser. Essa é uma tese que eu não compro. Em 2014 não aconteceu. A Rússia não tem condições de refundar a União Soviética. Se ele não vai fazer nada contra a Ucrânia, por que ele não quer? Ele não quer que se ocidentalize. Igual a Polônia, igual outros países. Desculpa, Gani. Só uma pergunta, Gani, pergunta simples. Tô vendo que você é paquita do Putin. Que isso? Vamos respeitar. Pergunta assim. Não faz gracinha. O que o Putin quer? O Putin quer a Crimeia, que é o que ele tomou ali em 2014, 2015. Que mais? Ele quer a autonomia da região do Donbass, talvez hoje não mais autonomia, porque o preço subiu, ou seja, a independência, a anexação do Donbass à Rússia e uma garantia formal de que a OTAN não vai se expandir para Ucrânia e Geórgia. É isso que ele quer, ele fala isso abertamente. E o Trump aceita isso. Quem não aceita? Quem é contra? São... Quem mora ali, velho. Quem é contra? O Zelensky é contra. Olha o Putin sem camisa. A Europa é contra, porque tem receio, né? Que é essa tese, Sami, de expansão da Rússia para a Europa e querem ter uma garantia de segurança ali, sem pagar pela segurança. Então a Europa é contra e... parte da direita norte-americana e parte da esquerda norte-americana é contra, o que a gente chama ali de neocons e aqueles democratas mais moderados, que seriam uma espécie de centrão. Eles são pró-guerra. A frase é, Putin não mente. Vou te dar a lista. Navalny foi lá morto, lá o opositor em 2024. Teve o Mikhail também, que foi o vice-presidente da empresa de energia, que é aqueles caras... Não, ele mata. Não, desapareceu. Ele mata. A jornalista russa, Ana, lembra aquela que também é conhecida com as reportagens que ela era crítica ao Putin? Ele também. Ele mata. A gente não sabe onde tá. Vai lá pra Moscou. Mas deixa eu te falar. Vai lá pra Moscou. Ele assume. Ele assume. Ele tá falando o seguinte, ó. Se você... Tá bom. Você tá em primeiro. Tá em primeiro. Agora é o seguinte. Tá em primeiro que o Putin não mente. Vocês estão falando dessa guerra. Tem uma notícia. Dos velhinhos do INSS, vocês não falam. Fala, Benta. Deixa o Benta. Vocês estão falando dessa guerra, mas é o seguinte. Tem uma notícia muito importante hoje, que os Estados Unidos eles vão enviar, Gani, mais de 4 mil tropas para América Latina para combater os cartéis na Venezuela. Sim. Exatamente. Isso aí é uma notícia que saiu hoje. O próprio Maduro já falou que já está recrutando a milícia. E os Estados Unidos tá chegando lá no que aquilo que a gente está falando, naquele combate ao narcotráfico e cada vez mais chegando perto da Venezuela. Não, sim, os Estados Unidos estão morrendo de medo dos caras da Venezuela jogar barro neles. Agora, pelo amor de Deus. Por falar nisso, quem é o exército que está lá na Venezuela? Então, quem que tá lá? Da onde veio? Quem ajuda o Maduro? Não, mas isso é Rússia. É teoria da conspiração. É teoria da conspiração? Ele quer a Crimeia venezuelana agora? Não. Tá pegando uma russa, tá com essa. O Putin não tá nem aí pra Venezuela. Tá nem aí. O negócio dele é Geórgia e Ucrânia. Não se meta com os meus vizinhos. E o Trump sabe disso, por isso que ele aceita. Da mesma maneira que o Trump vai falar pra Rússia. A América Latina é minha. Você não se meta. O Trump tem uma bucha pra resolver. Mas a América Latina tem a China. Exato. Então, a China também nesse meio aí tem a China. E a China entrando na América Latina. Por isso que o Trump se preocupa. Uma aula de geopolítica, mas tem um momento que a gente precisa entender o que vai acontecer no Brasil. A gente tá com saudades e o Brasil? E a Rússia? Você não vai falar nada? Como é que tá lá? Como é que tá? A Rússia eu não posso falar muito da E o Vladimir, hein? Vai cortar o fio. O governador de São Paulo... Sabe quem é, né? O Tarcísio. É o TP. Quem não sabe. O governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas criticou a renovação do contrato de concessão da ANEEL, apontando a falta de investimentos como causa dos problemas de abastecimento de energia no estado. Ele propõe não renovar o contrato e dividir a concessão em partes menores para garantir investimentos. A Prefeitura de São Paulo também entrou com ação judicial para impedir a renovação automática, destacando falhas no fornecimento de energia. A Enel, por sua vez, afirma que tem investido na modernização da rede e na melhoria do serviço. Ou seja... A Enel, quando você faz não uma privatização, é uma concessão. Você vai explorar determinados serviços, nesse caso de energia, por alguns anos em algum território, você faz um plano de investimento e algumas métricas. Contratos longos e burocráticos. Exato. Aí você fala, beleza, eu vou investir aqui, eu vou fazer isso, vou fazer tal, não vai ter falha, tal.
E aí, o que o Tarcísio e o Ricardo Nunes estão vendo é que eles não estão cumprindo e a energia está tendo falhas sequentes. E aí falou, se não está cumprindo, tem um contrato, a gente não vai renovar. E eu acho inteligente essa decisão do Tarcísio de dividir em menores. Por quê? Porque aí ele tem um controle maior. Eu sou em total a favor da privatização ou da concessão, mas precisa ter regulação, porque pior do que um monopólio do governo é um monopólio privado, sem multa, sem fiscalização, sem qualquer coisa. Então, o papel do governo é ter regras para regulamentar isso, a não ser que tivesse inúmeras empresas e as pessoas pudessem escolher, mas como não é o caso, precisa ter alguma regulação. Na tua notícia fala que tem uma renovação automática. E por isso que o Tarcísio ele quer interferir para já não mandarem o boleto e a gente continuar com essa empresa que está tanto tempo aí e a gente dando essas buchas. Agora, como você é do setor privado e adora, e acho que o Tarcísio tem essa iniciativa, né, Gani? Se a gente divide aí a competição para outras empresas desse setor, a gente torce para melhorar o serviço. Lógico. Né? E, obviamente, daqui a pouco o Gani vai explicar se vai aumentar ou não a conta de luz aqui. Você vai saber daqui a pouco no Foco da Economia. Vamos lá, vamos uma saideira aí, Samir. Uma saideira? Demais. Quer sair mais leve ou você quer sair... Pra cima. Vamos sair com a última, então, que eu acho que é uma... Mais leve? A de número 8. Aí. Aê! É 8. Vivendo para sempre. Forever Young. Você lembra dessa música? Alphaville. Um estudo da Universidade de Northwestern aponta os chamados superidosos, que são pessoas com mais de 80 anos que mantêm capacidades cognitivas jovens. Elas compartilham a valorização dos relacionamentos sociais. E essa socialização pode proteger contra a perda de volume cerebral e o declínio cognitivo. Eles possuem mais neurônios chamados de von Economo, que é ligados a comportamentos sociais. O estudo discute se a socialização melhora a cognição ou se a boa cognição leva a mais socialização. Obviamente, a genética também afeta essa conta. Então, o que ele está falando? Destrinchando a notícia. Destrinchando. Até eu leio muito sobre isso, porque tem muitos estudos envolvendo esportes de raquete, como é o caso do pickleball. Tem gente que faz estudos ligados ao tênis ou tênis de mesa. O que acontece? Eles falam assim, fazer esporte é bom. É bom na vida você fazer exercício, você fazer esporte. Mas depois de uma certa idade, além do exercício, o esporte vira um ponto de convívio. Então, se você joga pickleball, o que acontece? Você vai encontrar seus amigos do pickleball, você vai trocar, fazer uma resenha, e isso é muito saudável para o cérebro. Claro que a condição tem uma turma do Sami do pickleball, são senhores japoneses. Mas é verdade, cara, a gente não cuida, a gente não cuida dos senhores de cabelo branco, fala da família, né? As pessoas ficam muito abandonadas. Não tem a coisa mais triste do que você envelhecer e ficar abandonado. Sozinho. Isso é uma grande verdade. Então talvez o esporte, como você está falando, né? Olha a turma jovem. Ela é a torcida do Santos e joga também pickleball com o Samidana. Aí é o CETAR, mas você brinca, de treinamento de alto desempenho. Tem -3 nessa foto. De alto rendimento. Ou seja, se você... O Gueré, acho que quanto mais velho você fica, Gueré, menos paciência você tem. A gente sabe aqui nesse programa. Mas é lógico. Né? Então, e menos amigos verdadeiros. E mais testa. Não tem como ter menos. Porque quanto mais você vive, mais seletivo você fica. Você aprende, diferenciar algumas coisas. E o que você mais quer na vida, todo mundo fala, quer felicidade. Não, você quer paz, você quer sossego. Então, muita gente atrapalha. Muita gente não traz paz. Você tem 3 filhos, você sabe disso melhor do que eu. Perfeito. Mas olha, tendo filho é minha esperança de não ser um velho abandonado. Vai ser abandonado. Vai trocar minha fralda quando eu envelhecer. Obrigado. Mas é muito triste, cara, porque quando a gente traz essas notícias sobre envelhecer, a gente tem uma audiência jovem também. Percebo pela abordagem hebraica de São Paulo. É a nossa força. A hebraica tá com a gente. Mas você tem... Olha o seu Zusa. Olha como é que eu vou... Eu adoro isso. Eu adoro. O Morgado fez essa
essa montagem. às vezes a pra gente quem tá fica no aqui sem- rádio. E esse é o seu Zusa. Olha que velhinho simpático. olha. Sabe aquele que fica no portão? Bonitinho, Fica limpando a calçada com a mangueira? Sou eu, Leva seu o cachorro Zusa. Samoyeda pra passear. Então, atividades sociais, então ter um clube, ter uma atividade conjunta é fundamental. Uma parceira. Uma parcerona. Uma carimbada com Power Aí eu Pulse. já não sei se já Aí é melhor ir consegue. na Guga. Boa, então obrigado aí pra nossa audiência aí, pro Samidana, que sempre traz uma pauta para a melhor nossa- idade, eu diria. Pro Emílio, Com pô. certeza. Boa, Com pro certeza. vovô também.